falar sobre desejo? Sim, vamos falar sobre desejo, porque quanto mais a gente cala, mais ele grita. Olha. Eu pesquiso religião, história, mitologia, mas eu sou psicóloga. Apesar dessa paixão por estudar história, acho que como eu sou junguiana, eu sempre tive essa paixão por estudar esse lugar onde o mito, a história e o arquétipo se encontram. E por falar em mito, história e arquétipo, o feminino então tá riquíssimo nesse universo. Eu tava escrevendo, tava contando aqui como que eu descobri o feminismo, né? Pra mim o feminismo era uma coisa assim, tipo, o feminismo, legal que existe, né? Mas eu não faço parte disso, né? Distanciado. Poxa, que legal que tem pessoas que têm essa luta, que máximo, mas o que eu tenho a ver com, né? Pô, agora eu dou um apoio pra vocês. Comecei a escrever uma história que a Afrodite era narradora. Primeiro eu conheci uma junguiana, que ela era grego-brasileira. Ela vivia o mito vivo, porque ela era de uma religião grega pagã. Ela começou a falar muito de Afrodite pra mim, e eu até cheguei depois a ir à Grécia pra conhecer essas mulheres que viviam ali, apesar de não ser minha religião, mas que elas viviam um mito porque elas estavam fazendo um resgate do paganismo na cultura grega delas, né? Que é a religião ancestral lá delas. E aí eu comecei a estudar e eu descobri, através da história do mito de Afrodite, né? Que são mais de 2000 anos de história, começa muito antes de Cristo, como que estudar esse arquétipo era estudar todas as feridas do feminino ao longo da história. E aí eu comecei a perceber como todas essas qualidades do feminino, como elas são suprimidas, reprimidas, feridas, perseguidas. E aí eu comecei a perceber duas coisas. Uma, que o feminismo era essencial e era para todo mundo. A gente é transmissora de cultura. Se a gente começasse a educar os nossos filhos para serem feministas, em 2 gerações acabava o machismo. E a outra é que o feminino, as questões do feminino precisam também ser abraçadas pela luta política do feminismo. Porque assim, vamos fazer uma lista rápida aqui de qualidades do feminino que não são muito bem aceitas. Sensualidade, vulnerabilidade, intuição, empatia, maternagem, o fruto de Afrodite Eros, o amor. Tudo isso é muito perseguido na cultura, né? Desde que as sociedades matrilineares passaram a ser patriarcais. E aí eu comecei a perceber que o feminismo era para todos e que o feminino é muito importante na nossa política, na nossa economia, para as nossas lideranças, para todo mundo. E principalmente agora que eu tenho um filho homem, né? Como a gente não aceita que se eduquem homens com essas qualidades. O homem não pode ser vulnerável. Então, se ele não pode ser vulnerável, ele não pode sofrer, ele não pode errar, ele não pode falhar. Não pode chorar. Não pode chorar. Então, ele tem que ser um líder mais frio, um líder que não permite espaço para erro, um líder que não pode ser sensível, então ele não pode ser empata. E se a gente olhar no mundo as lideranças mais associadas a qualidades femininas, como elas protegem mais o meio ambiente e os direitos humanos? Lideranças mais associadas a qualidades masculinas não originárias, não tipo as potências do masculino, mas desse masculino criado pela nossa sociedade doente. Adoecido, né? Ou esse masculino que é contra o feminino, porque talvez, também. Eu acho que nem sempre o masculino é o contraponto, a diferença total, ele é só outra coisa. Então quando ele é contraponto ao feminino, tipo, o oposto, é que talvez ele fique mais doente, né? Porque e é esse masculino que é contra. Sim, se você é o oposto complementar, né? Às vezes é o oposto... É o ódio, em vez do amor. Sim. O complemento do amor não necessariamente é um ódio. Esse contraponto, ele é muito mais doente do esse macho que a gente criou na sociedade, né? E esse macho é muito mais contraponto ao feminino, desse feminino que você descreve, do que propriamente a descrição do masculino. Masculino não necessariamente o ódio, a falta de empatia, o horror. Isso é contraponto ao feminino, que é totalmente diferente. Isso é contraponto à vida. A vida. O masculino pode ser uma outra coisa, pode ser força, pode ser coisa... Não, eu vou até contar uma história muito legal, que é de Inanna e El, né? Que são uma história de deuses babilônios da criação do mundo. Então, Inanna era o caos, e a mulher tem o caos. E a gente tem que, assim, quando a mãe fala, como a mulher é caótica, neurótica, graças a Deus, porque a criatividade é o caos. Se você não tem caos dentro de você para organizar, você não tem criatividade. Então esse caos é ótimo, cada um na sua, né? Então a Inanna é o caos, né? Então ela estava lá, não existia mundo, não existia terra, não existia nada. Existia o caos, o sonho. E aí ela pare El, que é a potência. E El, ele cerceia a Inanna. Ele pega a Inanna e abraça a Inanna.
E desse abraço da potência no caos, nasce a terra, o homem, os rios, a natureza, né? Então dessa relação que pode ser dentro da gente, do masculino e um feminino em equilíbrio, e dessa relação que poderia, mas não existe hoje fora da gente, do masculino e do feminino em equilíbrio, a gente pode criar uma vida muito melhor. E é curioso porque é o que a gente está vendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo de um modo geral, existe, parece que é o grande embate, o grande momento do embate da guerra dos sexos. As mulheres resolveram se colocar, se levantar para as suas potências. E se curar também. Se curar, exatamente. Se curar em cima dos arquétipos também, dos ciclos lunares. As mulheres estão se entendendo mais como natureza. Isso. Do que o homem e o meio ambiente, né? O ser humano e o meio ambiente. Tá rolando isso também. E ao mesmo tempo eu acho que tem uma resistência do homem de não ceder, assim, do homem não, né? Eu acho que desse masculino ferido, machucado, que machuca, né? De não ceder para esse feminino, e por isso os embates estão sendo Eu acho que também o medo é o seguinte, né? Freud dizia assim, que o que a gente recebe passivamente, a gente tende a repetir ativamente. Então quebrar essa roda é muito difícil. Então acho que um dos medos inconscientes do masculino é assim, bom, a gente oprimia a mulher, agora se a gente der o empoderamento à mulher, ela vai fazer o quê? Vai oprimir o homem. Não é esse o objetivo. O objetivo é que cada um possa existir na sua capacidade. Não é de trocar papéis. Agora eu te oprimo, entendeu? É o que muitos homens confundem. Confundem. Até mulheres também. Né? Acham que o feminismo é o contraponto do machismo. Do machismo. E não é, né? Pelo contrário. E eu acho também que tem essa questão, se o homem não pode ser vulnerável, ele não pode ser sensível, ele não pode ser... Então começa a criar um perfil masculino muito ruim numa liderança. Então hoje eu acho que a mãe natureza, ela tá chamando as suas filhas, porque a mulher... Olha, a melhor explicação, eu estudo religiões comparadas, e a melhor explicação que eu já ouvi é de um cabalista, foi o Newton Bonder que me falou, ele falou assim, a mulher é como se ela fosse um receptáculo, em que ela recebe essa conexão, não importa qual sua religião, do todo, sabe, de Deus, do Espírito Santo, das deusas, ela recebe, né? Vê entre os mundos, anda entre os mundos, né? É o único portal através do qual nasce a vida. Minha doula fala, a gente é o único portal que traz a vida para a Terra. Então a mulher é esse portal de conexão, né? Que tem ideias, e o homem é esse portal de praticidade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz isso ser real, ir pro mundo? Claro que você pode ser uma mulher que tem essa qualidade, é muito prática. Então, assim, eu acho que por isso a gente tem essa conexão com a natureza, com a terra, e a mulher, e a mulher tem essa maternagem e esse amor, que são qualidades do feminino. Então, como é que a gente... Porque a maioria das pessoas fazendo movimentos pela ecologia são mulheres, né? Porque a mãe terra tá chamando as suas filhas para lutarem por ela. E porque a gente não quer criar filho num mundo que vai ser um caos, uma distopia, com um clima horroroso, sem água, entendeu? Então a maior parte das pessoas nessa luta são mulheres. E você vê, a gente estava falando outro dia daquela menina que luta pelo clima. Gente, as crianças estão fazendo um movimento pelo clima, porque elas estão falando assim, eu não quero crescer num planeta que... Gente, essa criança, essa garota, ela é uma criança índigo, ela veio de um útero muito sagrado, gente. A Greta também. Eu participei agora há pouco tempo de um retiro de cura do útero, e eles falavam muito, né, dos ambientalistas, né? Os ambientalistas falam que a mãe terra tá doente. Na verdade, quem tá doente somos nós. Primeiro, vamos curar a gente, pra gente conseguir curar o outro, né? Senão a gente fica sempre naquele lugar do salvador, né? Já vem a gente querendo salvar a mãe terra. Mas antes a gente precisa curar nossos úteros. Claro. Curar nossas antepassadas, né? De estar mais atenta a nossos ciclos e com isso aos arquétipos. Tá tudo interligado. E a partir dessa cura, quando a gente se cura, a gente consegue estar melhor, bem, inteira para poder curar e cuidar do outro. E gerar. A cura é automática, né? É automática. É automático, porque quando você entende que você precisa se curar, você já tá entendendo que você é o todo. Você não precisa curar o mundo todo. Cura aí, vai curar. Não tem aquela máxima, né? Somos imagem e semelhança de Deus. Isso. Aí tem aquela Deus. O que é Deus, né? É o cosmos, é a mãe natureza. É isso, somos imagem e semelhança. Quando a gente está se curando, a gente está curando a terra, a gente está curando o cosmos, a gente está curando tudo. Tudo, com certeza. Você que tá aí sozinha, acompanhada, seja feliz.
E volta aqui, curta, comenta, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho. Um beijo a todos vocês e até a próxima. Obrigada, Patrícia. Valeu.